Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. E aí, estão gostando do curso? Espero que sim. Antes da gente ir lá para o Excel, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se ficar qualquer dúvida ou se tiver qualquer sugestão, comente aqui abaixo do vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade naquela planilha que nós começamos na aula anterior. Você não viu a aula anterior? Clique no card aqui em cima, vá lá, assista a aula anterior e depois você continua essa aula. Antes da gente começar a trabalhar com aquela planilha que nós trabalhamos na aula anterior, eu gostaria de mostrar algumas outras técnicas de movimentação do seletor. A técnica mais simples para movimentação do seletor é clicar naquela célula que eu quero selecionar, aquela célula que eu quero deixar ativa. Então eu quero ir para uma determinada célula, basta eu clicar nela. Então eu quero vir para a célula E3, eu clico na célula E3 e movimentei o seletor para aquela célula. Outra forma simples também de movimentação do seletor é através das teclas de seta do nosso teclado. Então na tecla para a esquerda ele movimenta uma célula para a esquerda, a seta para a direita ele movimenta uma célula para a direita, tecla de seta para baixo movimenta uma célula para baixo e tecla de seta para cima movimenta uma célula para cima. Essas são as formas mais simples de movimentar o seletor, mas existem algumas outras formas também. Por exemplo, se eu quero movimentar em uma única coluna, basta eu pressionar a tecla Enter. Ele vai movimentando de célula em célula para baixo. Então estou na célula E3, apertei a tecla Enter, fui para a célula E4. Apertei Enter, fui para a célula E5 e assim por diante. Se eu apertar Shift Enter, mantiver a tecla Shift apertada e apertar a tecla Enter, eu movimento na coluna também, só que para cima. Então eu movimento uma célula acima. Aí você pode me perguntar, se eu já tenho as teclas de seta, para que eu vou usar Enter ou Shift Enter? Isso faz diferença dependendo do modo que eu estiver. Então se eu estiver no modo Edita e apertar as setas de direção, elas não vão ter o mesmo comportamento de quando eu estou no modo Pronto. Então, quando eu estou no modo Edita, ele não vai movimentar de uma célula para outra. Ele vai movimentar dentro do texto daquela célula. Agora, se eu aperto Enter ou Shift Enter, ele vai fazer a inserção do dado na célula e vai movimentar uma célula para cima ou uma célula para baixo, dependendo de eu ter apertado Enter ou Shift Enter. Agora, se eu quero movimentar para os lados, se eu quero movimentar dentro de uma mesma linha, eu tenho a tecla Tab. Então, se eu aperto a tecla Tab, eu vou para a célula que está à direita. Se eu mantenho a tecla Shift apertada e aperto a tecla Tab, eu movimento uma célula para a esquerda. E da mesma forma que a tecla Enter, ela vai funcionar mesmo que eu esteja no modo Digite, no modo Edita, em qualquer um dos modos. Uma outra vantagem de usar as teclas Enter, Shift Enter, Tab e Shift Tab é que se eu tiver uma área selecionada, a gente vai ver na próxima aula algumas técnicas para selecionamento de células, mas a princípio, igual nós já vimos na aula anterior, se eu clicar em uma célula e arrastar até outra, eu vou selecionar todas as células envolvidas por aquela área que eu arrastei o meu mouse. Então, se eu estou com uma área selecionada e apertar uma das setas de direção, ele vai desmarcar a área selecionada. Agora, se eu estou com uma área selecionada e pressiono Enter, eu consigo mudar a célula ativa dentro daquela área selecionada, mudando para a célula de baixo. Na hora que eu chegar na última célula daquela coluna da área selecionada, ele passa para a primeira célula selecionada da coluna seguinte.
e aí ele vai movimentando dentro só daquela área selecionada. Da mesma forma, se eu apertar o Tab, ele também vai movimentando só dentro daquela área selecionada. Da mesma forma, Shift Tab e Shift Enter. Então eu consigo movimentar dentro de uma área selecionada. Então é uma outra vantagem de eu usar Enter Tab, Shift Enter, Shift Tab no lugar das setas de direção. Uma outra forma de movimentar também é usando a tecla Home. Em qualquer célula que eu tiver, se eu pressionar a tecla Home, ele vai para a coluna A daquela linha que eu estou selecionado. Então eu estou aqui na célula P17. Então na coluna P e na linha 17. Se eu apertar a tecla Home, ele vai para a coluna A naquela linha que eu estava, que é a linha 17. Tranquilo? Uma outra forma que eu tenho também é através das teclas Ctrl mais as setas de direção. Então, se eu aperto Ctrl seta para a direita, ele vai para o limite à direita. Então, no caso aqui, eu fui para XFD. Seta para baixo, ele vai para o limite abaixo. Então, eu fui para a linha 1.048.576. Ctrl seta para a esquerda, ele foi totalmente para a esquerda, foi para a coluna A. E Ctrl seta para cima, ele foi para cima no limite da minha planilha, nesse caso aqui para a linha 1. Essa forma de trabalhar aqui, essa forma de movimentação, ela é interessante porque ela vai para o limite da minha área de dados. Como a minha planilha está toda em branca, está toda vazia, ela foi para os limites da planilha. Mas se eu tiver áreas preenchidas, vamos preencher algumas áreas aqui. Então selecionei uma área aqui, apertei a letra A para preencher com a letra A, que é a célula ativa. Vou manter o Ctrl Enter, igual eu mostrei para vocês em aulas anteriores, para preencher toda aquela área selecionada. Vou pegar uma outra área aqui e preencher com a área B, a preencher todas as células com B. Pegar uma outra área aqui, pressionar C, vai ser a minha área C. E pegar uma outra área aqui, vai ser a minha área D. Então, se eu tiver numa célula que está preenchida e pressionar Ctrl e uma seta de direção, eu movimento dentro daquela área de dados que eu estou posicionado nela. No caso aqui, dentro da minha área A. Se eu tiver na última célula da minha área de dados, na última célula preenchida da minha área de dados, e pressionar Ctrl seta de direção, ele vai para a próxima área de dados. Então eu estou aqui na coluna E, que é a última coluna preenchida da área A. Se eu pressionar Ctrl seta para a direita, ele vai para a primeira célula preenchida da próxima área. Se ele não encontrou nenhuma área, ele vai para o limite da planilha, ou seja, na direita para a coluna XFD. Se eu apertar seta para baixo aqui, e apertar mais uma vez seta para baixo, como eu estou no limite inferior da minha área B, se eu apertar Ctrl seta para baixo agora, ele foi para o início da área D de dado. Da mesma forma, se eu estou aqui na coluna K, que é a primeira coluna da área D, e eu pressionar Ctrl seta para esquerda, ele vai para a primeira célula preenchida naquela direção da área C. Agora, se eu tivesse aqui na linha 13, presta atenção que na linha 13 não tem dados da área C. Então ele vai para o limite da planilha, que nessa direção é a coluna A.
Então, gente, essa é uma das formas de movimentar o meu seletor dentro da minha planilha. Além disso, eu também posso usar o Ctrl End. Apertar a tecla Ctrl, manter ela apertada e apertar a tecla End. Nesse caso, ele vai para o limite inferior direito da minha área de dados, do total da minha área de dados preenchido. Prestem atenção que a última coluna que eu tenho de dados preenchido é a coluna Q. E a última linha de dados que eu tenho preenchido é a linha 21. Então ele foi para a minha célula Q21, que é os limites inferior direito de todas as áreas de dados que eu tenho na minha planilha. Além disso, em qualquer lugar que eu tiver na minha planilha, em qualquer célula que eu tiver, se eu pressionar as teclas Ctrl Home, pressionar a tecla Ctrl, manter ela pressionada e clicar na tecla Home, ele vai para a minha célula A1. Indiferente de onde eu esteja, em qualquer lugar que eu estiver, se eu pressionar Ctrl Home, ele vai para a célula A1. Além dessas formas que eu mostrei para vocês, eu posso ir para qualquer célula também através da minha caixa de nome. Então, pelo que nós vimos até agora, a caixa de nome me mostra o nome da célula, o endereço da célula que eu estou naquele momento. Mas se eu clicar na caixa de nome e digitar um novo endereço de célula, por exemplo, XD45, e pressionar Enter, ele foi para aquela célula que eu cliquei lá na caixa de nome. Então ele veio para a célula que está na coluna XD, na linha 45, que é a linha XD45. Então é uma forma também de eu me movimentar rapidamente para um endereço, é através da caixa de nome. Então se eu pressionar agora Ctrl Home, eu volto lá para a célula A1. Vamos agora lá para a nossa planilha que nós estávamos trabalhando na última aula. Para isso nós precisamos abrir essa planilha. Na última aula nós começamos a trabalhar com ela e salvamos essa planilha. Para abrir uma planilha, eu venho no menu Arquivo. No menu Arquivo, eu tenho aquela coluna da esquerda, e nessa coluna da esquerda, nesse item Página Inicial, se foi uma planilha que eu trabalhei com ela há pouco tempo, ela vai estar listada aqui para mim. Então ele lista para mim as últimas planilhas que eu trabalhei com ela. No nosso caso, a planilha que eu trabalhei com vocês foi a planilha Controle Financeiro 2020. Ela está aqui para mim nessa lista. Então bastaria eu clicar nela aqui e o Excel já abriria essa planilha para mim. Mas eu vou mostrar para vocês outras opções também. Além do Página Inicial, eu tenho o item Abrir. Igual eu falei com vocês, o Página Inicial é um resumo do novo e do Abrir. Então, se eu clico na opção Abrir, aqui nessa coluna da esquerda, ele vai abrir para mim mais essas duas colunas aqui, e nessa coluna da direita eu vou ter algumas opções aqui também, e entre essas opções eu tenho o controle financeiro. Então eu posso clicar aqui também. Mas vamos supor que a planilha que você está procurando não está listada aqui. Então basta você navegar igual nós navegamos da última vez para salvar a nossa pasta de trabalho. Então eu posso clicar aqui em Este PC. Ele já trouxe aqui para mim a pasta Documentos Abertos, mas eu posso retornar para a pasta de nível anterior, que é a pasta Este PC. Então tenho área de trabalho, documentos, downloads, o disco C, a unidade C. No nosso caso aqui ele está na pasta Documentos. Dentro da pasta Documentos eu posso clicar na pasta que nós criamos, que é a pasta Curso Excel Básico. Então se eu clico nele, ele vai abrir essa pasta. Então eu tenho aqui Documentos, Curso Excel Básico. Dentro desse caminho eu tenho vou ter todos os arquivos que foram salvos dentro dessa pasta. No nosso caso, a princípio, só tem a planilha, a pasta de trabalho, Controle Financeiro 2020. Uma outra forma também é clicar em Procurar. Se eu clico no item Procurar,
ele vai abrir aquela janela de pesquisa, janela de procura, de busca do Windows. Então, se você se sentir mais à vontade para procurar pela sua pasta de trabalho usando essa janela de pesquisa do Windows, fique à vontade. Então, aqui também ó, eu poderia ir lá neste computador, tá, que equivale ao este PC ali do Excel. Vou na pasta Documentos e dentro da pasta Documentos eu tenho a pasta Curso Excel Básico. E aí aqui eu tenho o arquivo Controle Financeiro. Então, qualquer uma dessas formas de trabalhar, fique à vontade para usar. Então eu vou clicar aqui em Controle Financeiro 2020 e ele vai abrir para mim a pasta de trabalho Controle Financeiro 2020, que nós estávamos trabalhando na última aula. Nós entramos aqui com os títulos das linhas, tá? Com as despesas que nós vamos trabalhar e com os meses, que são os meses do primeiro trimestre. Ficou faltando aqui ó, nós digitarmos total aqui na célula E20. Então selecione a célula E20, mova o seletor para a célula E20 e digite aqui total. E agora nós vamos começar a digitar os valores para essas despesas do mês de janeiro. O aluguel meu em janeiro, eu paguei R$ 1.250. Então eu venho aqui e digito 1.250. Como ele interpretou essa entrada como sendo um número, ele alinhou ela à direita. O valor que eu paguei para a água foi 102,10. Prestem atenção que eu estou digitando vírgula 10, 10. Mas na hora que eu pressionar Enter, ele colocou aqui para mim na minha célula só 102,1. Esse zero à direita na parte decimal, ele não é significativo. E nesse formato que nós estamos trabalhando por enquanto, ele não mostra zeros não significativos. A gente vai ver depois como formatar isso para mostrar esse zero aí. Agora, para a luz, nós gastamos 180,50. 180,50. De telefone, foi R$ 99. Agora, tem o item sacolão. O item sacolão, eu gastei no mês de janeiro, eu fui no sacolão 4 vezes. Fui uma vez por semana no sacolão. E aí eu tenho as notinhas dessas 4 vezes que eu fui no sacolão. Eu posso pegar uma calculadora, somar essas 4 notinhas e colocar o valor total aqui. Mas não faz sentido eu fazer isso. O que o Excel mais sabe fazer é cálculo, é conta. Então, nesse caso, nós vamos colocar a expressão direto aqui na célula. Então, eu vou digitar o igual. Então, ele vai interpretar essa entrada para mim como sendo uma fórmula ou função. Como eu não vou digitar o nome de uma função, ele vai interpretar como uma fórmula. E vou digitar os valores das notas com o sinal de mais somando eles, igual nós já vimos em aulas anteriores também. Então, uma das minhas notas foi 33,25. Então, digitei igual 33,25, digito mais e digito o próximo valor, que foi 28,20, mais o próximo valor, que é 21,70, mais o próximo valor, que foi 25,75. E pressiono a tecla Enter. Então ele colocou aqui para mim, na célula B7, o total da operação, o total da equação, o total da expressão que eu digitei aqui. Mas se eu olhar lá na barra de fórmula, prestem atenção que a fórmula que eu digitei continua lá. A grande vantagem disso é que se eu precisar verificar, se eu ver depois que houve algum erro e precisar verificar qual foi o erro, eu não tenho que fazer a soma toda de novo. Basta eu olhar aqui na barra de fórmulas e ver qual foi o valor da notinha que eu digitei errado. A mesma coisa aconteceu para o supermercado. Aqui também eu tenho 2 notinhas de supermercado, então eu também vou digitar uma fórmula.
Então vou começar com o igual e digitar os dois valores que eu tenho usando o sinal de mais para somar esses dois valores, que é 420,21 mais 280,38. Então, na hora que eu pressionei Enter, ele preencheu a célula B8 com o resultado da expressão. Lá na barra de fórmulas, ele colocou a expressão que eu digitei e o supermercado, o texto supermercado, como a célula do lado dele já está ocupada, não está preenchida, não está mais vazia, ele truncou o nome supermercado. Mas se eu vier aqui na barra de fórmulas, eu vou ver que o texto continua lá. Mais para frente a gente vai ver como que nós vamos resolver esse problema aqui. Agora eu vou digitar os valores das outras células. Depois que eu digitar todos os valores, vocês dão uma pausa e digitem, preencham as suas planilhas também. Bom, pessoal, então digitei todos os valores. Prestem atenção que o meu aluguel, quando chegou em março, eu tive um aumento de aluguel. Então eu estava pagando 1.250, chegou em março, houve um aumento de aluguel. A princípio eu digitei só o novo valor aqui, mas se eu quiser deixar registrado qual foi o percentual de aumento do aluguel, eu posso fazer isso usando o valor da célula anterior. Então eu poderia digitar aqui, eu sei que eu tive um aumento de 10% do meu aluguel. Igual, então ao invés de eu digitar aqui o valor da minha célula, o valor 1.250, como é um valor que tem preenchido na minha planilha, que tem preenchido na minha célula, basta eu digitar o endereço da célula. Então coloco C3, prestem atenção que ele destacou, como eu coloquei o endereço de uma célula, ele destacou o endereço da célula aqui para mim, ok? Vezes 110%. Na hora que eu apertei Enter, ele colocou lá para mim exatamente o resultado dessa expressão aqui, que é o valor que tem na célula C3 vezes 110. Então agora, se eu vier aqui e alterar esse valor, passar, por exemplo, para 200, ele automaticamente altera o valor da minha célula D3, que é a célula C3 vezes 110%. Então deu 220 nesse caso aqui. Então, além de fazer contas com os valores propriamente, eu posso fazer contas usando referência a outras células da minha planilha. Então, vamos voltar ali para 1275. Ele trouxe para mim aqui 1375. Então, usando esse mesmo conceito, para que eu tenha o total de aluguel daquele trimestre, basta na célula E3 digitar igual B3 mais C3 mais D3. Prestem atenção que para cada célula que eu digitei aqui, ele colocou uma referência de uma cor diferente lá na minha planilha, mostrando qual é o endereço que eu digitei aqui que ele está buscando. Isso facilita eu visualizar se eu estou digitando corretamente, se eu estou pegando a célula que eu realmente quero. E prestem atenção que aqui na fórmula também, quando eu estou no modo digite ou no modo edita, ele também vai me mostrar os endereços de célula coloridos da mesma forma que ele está colorindo a célula propriamente, para facilitar essa conferência e identificar se eu estou fazendo a coisa certa. Se eu pressionar a tecla Enter, ele deu o resultado ali para mim, então, 3.875. Se eu quero saber a quantidade de água, basta eu digitar
igual. Agora eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de digitar o endereço da célula, a partir do momento que eu digitei igual e entrei no modo digite, aonde eu quero o endereço da célula, eu posso clicar naquela célula. Então eu quero somar aqui a célula B4. Então eu clico nela, ele automaticamente preencheu ali para mim com a célula, com o endereço B4. Então agora eu vou clicar no sinal de mais. Antes de clicar no sinal de mais, prestem atenção aqui na barra de status que eu mudei para o modo aponte. Eu estou apontando o endereço das células que eu estou trabalhando. Então vou clicar agora o sinal de mais e vou pressionar na célula C4. Clico no sinal de mais e clico na célula D4. Então ele preencheu aqui para mim automaticamente. A gente viu na aula anterior e no início dessa aula como trabalhar com a alça de preenchimento. Quando eu trabalho com fórmulas, eu posso usar a alça de preenchimento também. Ele vai copiar aquela fórmula para mim para as linhas de baixo. Na hora que eu clico na alça de preenchimento e arrasto ela para baixo, prestem atenção que eles não deram o mesmo valor. A célula que eu tinha preenchido estava B4 mais C4 mais D4. Como eu copiei ela uma linha para baixo, na linha de baixo ele atualizou para mim, para B5, C5, D5. No momento nós não vamos preocupar com isso. Mas o que é importante você perceber aqui, e é importante nesse momento você entender, que quando eu copio uma fórmula para as linhas de baixo através da alça de preenchimento, o Excel automaticamente altera para mim esses endereços para corresponder às linhas para onde eu estou copiando ou para as colunas aonde eu estou copiando. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui e eu quero que vocês façam como exercício para a próxima aula o total de cada mês, o total de despesas de cada mês. Então, calculem para mim o total de janeiro, o total de fevereiro, o total de março e o total geral do trimestre que vai ser feito aqui na célula E9. Façam isso como exercício para a próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo nos comentários, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo. Na próxima aula, vocês conferem o resultado e verifiquem se acertaram. Bom, pessoal, antes de encerrar a aula, eu vou salvar essa planilha, clicando aqui no botão salvar. Lembrem que dessa vez, como eu já dei um nome para minha pasta de trabalho, eu não preciso mais fazer nada, cliquei no botão salvar, ele já salvou a minha pasta de trabalho. Para confirmar isso, na frente do nome da minha pasta de trabalho aqui eu vou ter o texto salvo, mostrando que todas as alterações foram salvas. Tranquilo? Na próxima aula nós continuaremos. Não esqueça de deixar o seu like. Se tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo, que eu estarei respondendo para vocês. E aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.